Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, assim conhecido, filiado ao MDB. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa nova fase da FM O Tempo, repaginada, mas carregando sempre o nosso DNA da sempre editora do Jornal O Tempo e das nossas publicações. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Tadeu. Guilherme, eu que agradeço a você, um abraço a você, a Thalita, a todos os ouvintes da nossa rádio O Tempo. Eu já tinha vindo aqui, né, antes e agora nessa nova fase, muito honrado de estar mais uma vez aqui, podemos falar um pouquinho sobre Minas Gerais, sobre os aspectos políticos do nosso estado, do nosso país, mas também aproveito já para parabenizar o trabalho que vocês fazem aqui, de levar informação de qualidade para todo o estado de Minas Gerais, e aqui trazem pessoas muito importantes do cenário político, empresarial, de um modo geral. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. A gente está trazendo muita gente, inclusive da Assembleia Legislativa. Inclusive ainda da tem Assembleia. Uma leva de muita gente ainda para trazer também. E a gente reforça, viu, deputado? Acho que é um momento bom da gente falar do nosso compromisso com o jornalismo de qualidade, para dar voz àquelas pessoas que queiram conversar com a população de Minas, com os brasileiros de uma forma geral, porque o nosso cenário também abrange, com a nossa redação lá em Brasília. Ouvimos presidentes, ex-presidentes e todos aqueles que querem conversar com a gente aqui nesse microfone, né, Guilherme? Certamente. Para começar a nossa conversa aqui, deputado, para saber exatamente chegamos a meados aí do mês 5, qual foi a grande dificuldade de ser presidente da Assembleia Legislativa? O senhor já tinha passagem como primeiro secretário, já tinha outros mandatos na casa. O desafio principal qual é? É amenizar as disputas políticas, é organizar a base de governo e oposição para ter um diálogo saudável, é atender as demandas do governo, é atender as demandas dos deputados. Onde é que está o grande problema? Eu acho, Guilherme, que todo dia nós nos deparamos com os novos desafios. O parlamento é dinâmico, né? Todo dia aparecem novidades. E eu acho que é importante não só o presidente, mas todos os deputados, o parlamento, os líderes, enfim, os presidentes de comissões estarem atentos a essas novidades. Claro que a gente sempre soube e conhecemos sempre o jogo de oposição versus base de governo, o que é natural, né, no parlamento, o que é natural na democracia. E hoje também é importante nós sabermos que existem também outras questões, mais discussões de ideologias que acontecem hoje dentro do parlamento também, que pela polarização que nós vivemos nesses últimos anos, isso também vai para o parlamento e é natural, é legítimo. Então nós temos que tentar construir as pautas, não só ouvindo a todos, entendendo as dificuldades, entendendo as diferenças que existem no parlamento e tentando fazer com que as pautas principais encaminhem, né, dentro da casa. Mas graças a Deus, assim, eu tenho que dizer isso, aproveito até para agradecer os colegas. Graças a Deus a gente tem uma amizade muito grande dentro da casa. Não se faz nada só dentro de um parlamento, especialmente na Assembleia de Minas, com 77 deputados, você imagina. Se não for através de muito diálogo, de muita amizade, de muita parceria, se dificulta muito as coisas. Graças a Deus nós temos aí essa condição de dialogar com todos, de todos os lados, e acho que a nossa candidatura a presidente no início demonstrou um pouco isso, né? Num primeiro momento começou outros projetos também a se discutir dentro da casa e nós conseguimos unir tanto da esquerda como a direita em um projeto único e isso ao final construiu-se um consenso onde no final não houve nem quem ganhou nem quem perdeu, conseguimos esse consenso e hoje estamos presidindo a casa, com a casa obviamente de todos os lados. Apesar da pouca idade, deputado, o senhor é considerado um jovem parlamentar. Nós temos outros deputados, tem aí talvez o dobro da idade do senhor. Muita gente fala sobre essa experiência política que o senhor traz. Como que o Tadeuzinho chegou à Assembleia? Como que o Tadeuzinho está hoje à frente da presidência da Assembleia? Eu fui eleito, Thalita, você sabe, aos 24 anos. Na época, em 2010, o Ibrahim, o deputado mais novo da história do nosso estado. Hoje, eu já perdi esse título por muitas vezes, ou seja, o deputado Bruno Engel depois foi o mais novo. Agora nós temos a deputada mais nova do país, que é a deputada Chiara Biondini. Sim. Mas é claro que eu sempre digo, e eu sou fã do parlamento por isso, porque lá você se depara com realidades diferentes, com faixa etárias diferentes, com experiências de vida diferentes. Então, acho que essa interação de histórias que nós temos dentro da Assembleia é o que nos ajuda também a ter um pouco mais de experiência, de conhecimento da casa. Você conversa com deputados que são do norte, do sul de Minas, do Triângulo, do leste, do Jequitinhonha. Eu sou lá do norte de Minas, como vocês bem sabem. Então, assim, eu já estou no meu 4º mandato, tenho muito que aprender ainda e aprendo todos os dias com os meus colegas e tenho outros tantos experientes lá, mas também já carrego uma base, uma experiência desses últimos mandatos.
Na última gestão eu estive como primeiro secretário, o que nos ajuda também muito com a experiência de gestão da casa. Então eu acho que eu sou fã do parlamento por isso, porque lá você se depara com realidades diferentes e é obrigado, e eu sempre falo que o parlamento é o lugar onde os diferentes se encontram, temos que dialogar em excesso, em exaustão de vez em quando para chegar num denominador comum. Então, assim, mudou o quê? O jovem ainda com as vontades de melhorar, especialmente naquele primeiro momento, a minha região, que é o norte de Minas, e eu sempre fui um deputado regional, trabalhei muito especificamente na minha região do norte de Minas, e agora, como presidente do parlamento, obviamente eu entendo que as pautas eu não posso mais apenas discutir a nossa região. Nós temos que discutir as pautas de Minas Gerais, né, do estado como um todo, e é isso que eu faço sempre ouvindo todos os colegas. Mesmo vindo de uma tradição política do seu pai como prefeito, como secretário, o senhor se considera um parlamentar da nova geração, de alguma maneira? Eu acho que essa questão de política velha, política nova, isso não existe muito. Eu acho que é muita questão das ideias que as pessoas têm na cabeça, né? Nós entendemos hoje a importância de você fazer uma política diferente, né? Não adianta mais a demagogia, isso já acabou há muito tempo, não adianta a gente ficar fazendo só apenas aquilo que vai dar, e olha que nós temos hoje uma realidade também das redes sociais, que muitas pessoas querem fazer apenas o discurso para conseguir os seus likes lá, e é legítimo, não estou criticando isso, mas acho que a gente precisa ter um pouco mais de pé no chão nas discussões. O mundo real, as cidades, o estado, nós precisamos começar a aprofundar um pouco mais nos problemas que realmente afetam a vida das pessoas. E eu acho que essa é a missão do parlamento. Quando se discute um ICMS da educação, quando se discute um recurso da saúde, um projeto que aprovamos recentemente, e que falaremos certamente dele daqui a pouco também sobre isso muda de fato a vida das pessoas. Então eu acho que esse é o grande legado que a Assembleia tem que construir nesses próximos anos, né? Fizemos isso nessas últimas legislaturas, mas especialmente nessa. Então eu não vejo novo, velho, idade, isso aí para mim não importa. O que importa é o que está na cabeça, no coração, na vontade das pessoas de tentar mudar, porque eu sempre falo que quem está na política tem um principal objetivo, é tentar transformar para melhor a vida das pessoas, né? Seja através de um projeto de lei, seja através de um recurso ou de uma emenda parlamentar, que eu sou um defensor das emendas parlamentares impositivas, porque sempre falo que se tem alguém que conhece as realidades dos municípios, de fato são os deputados, que praticamente todos eles, todos os finais de semana, além do dia a dia na Assembleia, estão no interior, viajando às cidades, fiscalizando os recursos, vendo de perto os problemas, e muitos deles são resolvidos com as emendas parlamentares. Então isso altera muito as vidas das pessoas. Elas obrigaram o parlamentar, e eu estou me referindo às emendas que o senhor mencionou, elas obrigaram os parlamentares necessariamente a entenderem mais os problemas que existem nas suas regiões, porque eu imagino que pode haver aquela cobrança de dizer, deputado, isso é do norte de Minas e eu li em alguma localidade, eu li no jornal Tempo, que tem mais recurso agora via emenda parlamentar, mas tem também problema na minha cidade para resolver. O parlamentar também precisou ou precisa se qualificar melhor para isso? Primeira coisa, nós não podemos esquecer ou perder o foco, Guilherme, de que as principais funções de um parlamento é não só a legislar, né, criar legislações, leis, alterar legislações, fiscalizar, e talvez seja o mais importante, ou seja, você fazer uma fiscalização, nesse caso da Assembleia, do governo do estado, dos recursos públicos que são investidos, mas também e principalmente representar aqueles que te escolheram. E eu acho que nesta representação é aí onde você também, e aí eu respondo sua pergunta, você entende a necessidade de estar próximo daqueles que te escolheram, ou seja, da população, enxergar os problemas, que muitos deles terão solução, outros também obviamente não, mas eu acho que a intenção e o interesse do parlamentar, seja agora com emendas impositivas ou antes, era o mesmo. Qual que é a diferença agora? Agora ele tem condições, através da emenda impositiva no orçamento do estado, de resolver problemas pontuais. Por exemplo, quantas escolas, no meu caso específico, eu consegui resolver problemas de alunos de escolas estaduais que tinham um buraco no muro da escola, e que o estado, e não é por omissão do estado, mas é porque o estado não consegue chegar lá na ponta de vez em quando com a agilidade que os parlamentares tá no dia a dia e resolver um problema de segurança dos alunos, por exemplo, na escola. Então isso realmente faz a diferença. Não exclui a necessidade, obviamente, do trabalho macro do estado, dos investimentos macro do estado de Minas Gerais, mas eu particularmente, e falo isso abertamente, sou um defensor das emendas, porque realmente elas transformam vidas das pessoas lá na ponta. A gente vai falar sobre recursos à saúde e outros assuntos aqui durante a entrevista, deputado. Mas eu queria falar ainda com o senhor sobre a questão da presidência da Assembleia. Quando o nome do senhor foi cotado, o senhor chegava com um perfil conciliador. De fato, naquele momento era o que a Assembleia precisava. O senhor tem feito esse trabalho de conciliar as relações entre a Assembleia
e o governo de Minas, quando a gente sabe que na gestão passada essa não era a realidade? A minha intenção sempre foi, e acho que foi isso que também nos deu musculatura para a candidatura de presidente, é um tom principal, é a independência do parlamento. É necessário que se dialogue com todos, com os poderes, com o governo do estado especialmente. O diálogo ele é necessário e a harmonia ela é necessária, mas tem que se manter a independência. E acho que foi essa a discussão e isso se fortaleceu muito na gestão passada, inclusive na Assembleia, isso ficou muito mais claro. Então, qual que foi o tom da nossa campanha para presidente? Parlamento independente, dialogando com todos, com harmonia, mas independente, reforçando a independência. Eu acho que esse é o grande sentimento da casa e se demonstrou isso, obviamente, com a candidatura nossa e posteriormente com a eleição nossa para presidente. Então, hoje a relação da Assembleia com o governo e com os poderes é uma relação extremamente harmônica, de diálogo, entendendo os problemas, porque eu sempre falo que para você tentar construir uma pauta na casa, você tem que escutar todos os lados. O lado A, o lado B, o lado que quer, o lado que não quer, para você entender todos os cenários, tentar construir, porque eu sempre falo que a pauta, obviamente quem pauta os projetos é o presidente da casa, mas tem um trabalho anterior a este, é uma construção que se faz no colégio de líderes com os deputados, para que minimamente tenha algum consenso de tramitar a casa. O resultado é outra história, mas a tramitação do projeto existe um mínimo consenso e obviamente ao final o presidente pauta. Mas para que isso aconteça, eu tenho que conversar com todos. Eu tenho que escutar a esquerda, tenho que escutar a direita, tenho que escutar o governo do estado, tenho que escutar todos para que a gente consiga construir esse ambiente. Então, realmente, é um perfil que, de uma certa forma, eu carrego, não só da conciliação, mas do diálogo em excesso. Eu acho que o bom mineiro é isso, né? Você conversar, dialogar em excesso. Eu posso até não concordar com você, mas não custa nada sentarmos aqui, entendermos os dois lados e tentar construir um consenso. E acho, diga de passagem, é o que falta ou o que faltou muito no país de um modo geral. Eu acho que é isso, ou seja, eu posso ter a minha opinião, mas tenho que respeitar a sua. Eu tenho que entender que você pensa diferente de mim, tá tudo bem. O importante é nós sentarmos na mesma mesa e tentar construir um caminho. Então eu acho sim que esse é um perfil que eu tento trazer, já é um perfil que eu já tinha e tento agora cada vez mais construir isso à frente do parlamento e acho que nós estamos conseguindo internamente, pelo menos dentro da Assembleia, construir um ambiente onde todos tenham vez, tenham voz e tenham as possibilidades de fazer suas pautas andarem. Nitidamente, deputado, o governo Zema, no segundo mandato, colocou mais braços na mesa de negociação da articulação política. A gente vê o vice-governador Matheus Simões conversando com a segurança pública mais proximamente. A gente vê o secretário Igoreto, que já participava no ano passado e na legislatura passada, mas também mais proximamente, já ouvimos de alguns parlamentares, que olha, a porta está sempre aberta para vir aqui conversar no governo. A gente já viu o governador do estado, por vezes, chamando a turma ali, seja para um café, seja para uma conversa. O quão essencial é ter essa quantidade de braços do governo do estado dialogando diretamente com os parlamentares. Sem isso, não caminha em boa relação a executivo e legislativo? Eu acho, assim, Ibrahim, o que aconteceu, e você está correto na sua análise, é de que no primeiro mandato, na minha avaliação do governo do estado, do governador Zema, até pelo desconhecimento talvez da política, né? Porque era um grupo novo na política, tivemos diversos problemas na primeira gestão. Eu me lembro muito bem que no início algumas pessoas, e não o governador, mas algumas pessoas falaram, olha, o parlamento, nós não precisamos dialogar com o parlamento. Lá atrás. Hoje eles já entendem a necessidade, a importância de se dialogar com o parlamento, de construir as pautas junto ao parlamento, até porque eu repito, lá o parlamento é o local correto de se construir as discussões e as políticas públicas. Quantos projetos não chegaram de uma forma na Assembleia, foram aprimorados lá dentro e saíram muito melhor, obviamente, para a população. Como eu disse, nós temos aqui lá cabeças e realidades totalmente diferentes. Então, no início, o governo não enxergava, talvez, a importância dessa construção com o parlamento. Hoje já enxerga. Então, acho que talvez o que você acabou de narrar, de braços tentando fazer construções, dialogando, é porque eles entenderam e estão enxergando cada dia mais a necessidade de mostrar aos parlamentares, né, as suas ideias, os seus projetos, e é legítimo, é necessário que isso aconteça, a mesma forma que é necessário, é legítimo também que a oposição faça o contraponto dentro da casa, dentro da Assembleia, e ao final nós aguardaremos os resultados das votações, obviamente, e sempre falo que a decisão final do plenário ela é soberana, obviamente, mas acho sim que existe esse movimento, existe uma diferença muito grande do primeiro mandato
no relacionamento com o parlamento para esse segundo mandato. Deputado, o Guilherme começou a entrevista hoje perguntando para o senhor qual que era o principal desafio, né, à frente da Assembleia. Eu te pergunto qual que é o principal desafio hoje do Estado, enquanto presidente da Assembleia, o que o senhor enxerga de prioridade para Minas, mas de dificuldade também para que o Estado de fato funcione para os mineiros? Eu, assim, de forma muito superficial, quero dizer o seguinte: primeiro, a gente enxerga que a pauta do governo do Estado no primeira gestão foi de organizar a casa e fizeram de uma certa forma essa questão. Agora, qual que eu acho que é o principal desafio do Estado de Minas Gerais? São os investimentos que se fazem necessários para Minas Gerais. Eu vou me ater a apenas um aqui, a questão da malha viária hoje do Estado de Minas Gerais. Hoje existe um problema grave e acentuado na questão das estradas em Minas. Só você andar pelas regiões, e eu que rodo praticamente todo final de semana, e os deputados todos e a população como um todo, está vendo isso na prática. Existem investimentos? Existem, mas ainda são muito aquém, obviamente, das necessidades. Então, eu acho que agora esse segundo mandato, especialmente, isso responde a sua pergunta, do governo do Estado, acho que serão, de fato, os investimentos de obras importantes, de investimentos importantes e de valorização também dos servidores, que eu acho que é uma discussão que está chegando agora, tanto da segurança pública como também da educação, mas especialmente grandes obras. Minas Gerais há muito tempo não tem grandes obras, ou seja, grandes investimentos, né? Há algum tempo já não tem grandes investimentos no nosso estado. E eu acho que é isso que Minas precisa. Se você viajar ou rodar um pouco estados vizinhos nossos aqui, você vê que as coisas, investimentos vultuosos vêm acontecendo nesses estados. Então, Minas, eu acho que esse é um ponto que o Estado terá de avançar, que são investimentos que de fato vão transformar ou melhorar a vida das pessoas. Nós tivemos recentemente, deputado, a aprovação do PLC 18 de 2023, que foi, posso chamar, capitaneado pelo senhor junto com outros parlamentares e que agradou muito, evidentemente, aos prefeitos, porque mexe com a possibilidade do saldo que ficava ali para ser utilizado, destinado para outras áreas carimbadas, mas que ele fosse usado para a saúde, possa ser usado dessa maneira. Essa é a principal marca que o senhor daria até agora para esses 5 meses de gestão, Tadeu Martins? Esse é o projeto que mais lhe agrada de ter visto aprovado? Eu acho que essa é uma das missões que a Assembleia também se dá, que é o quê? É tentar melhorar a vida das pessoas desburocratizando. Esse era um recurso que, muito sinceramente falando, é um recurso que estava inutilizado, porque nós estamos falando aqui, esse projeto que nós aprovamos, e não é um projeto meu, é um projeto de toda a Assembleia, todos os deputados participaram, construíram esse projeto, deram opiniões, sugeriram e tudo, e tive a felicidade e a honra que, além de construí-lo, ajudar a construí-lo na Assembleia, também tive a honra de sancioná-lo como governador na semana passada, até no evento da Associação Mineira dos Municípios, mas nós estamos falando que nós conseguimos destravar em torno de 2 bilhões de reais para a saúde que estavam parados nas contas de 780 municípios, ou seja, é dinheiro que vai chegar agora na ponta para a população em uma área que ainda é muito carente, e nós sabemos disso, que é a área da saúde, né? Quantos prefeitos estavam precisando de recurso para compra de medicamentos, para investimentos específicos em algumas áreas, seja para investimento para custeio dos municípios, e não podiam usar esses recursos porque estavam parados nas contas vinculados a convênios específicos. Eu sempre falo que é o seguinte: não tem ninguém melhor do que o prefeito, ou seja, o gestor municipal, para saber qual é a demanda, né, do seu município, especialmente na área da saúde. Minas Gerais tem realidades diferentes. Nós estamos aqui no estado com 853 municípios, né? Com regiões que têm realidades diferentes. Então, nada mais justo do que a gente conseguir liberar esse recurso, e foi o que conseguimos fazer. É importante, Thalita e Guilherme, reforçar que isso não diminui a fiscalização do recurso, pelo contrário, a prestação de contas continua da mesma forma, o Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores, o Ministério Público. Obviamente, a fiscalização sobre o investimento de recurso é da mesma forma. O que nós fizemos com esse projeto foi apenas o seguinte: olha, você tinha um recurso parado aqui, que era para fazer um hospital de campanha na época do Covid. Não precisou mais, está inutilizado, você não pode usar com outra coisa, então agora você está autorizado a usar na saúde para outro tipo de investimento. Então, não sei se é a principal marca, mas acho que sim, que neste primeiro momento foi o principal projeto da Assembleia para o Estado de Minas Gerais. E destravar recursos. Desburocratizar, destravar recursos. Na educação, na segurança pública, em qualquer outra área, é uma prioridade do senhor? Também não tenho dúvida disso. Eu acho que o que a gente puder fazer para facilitar a vida das pessoas,
nós temos que fazer, né? Com muito zelo, com muito critério, com muita cautela, obviamente, mas nós temos de fazer. Esse caminho da saúde é exatamente isso, demonstrando que nós precisamos facilitar com que o recurso público fiscalizado, usado de forma correta, chegue nas pessoas. Nós trouxemos numa reportagem ontem, deputado, a posição do governo de que pediu um certo prazo maior de mais 15, quase 16 dias, para que o plano que está vinculado ao regime de recuperação fiscal seja levado ao governo federal para que as condições continuem, por enquanto sendo feitas apenas via decisões judiciais. O senhor vê nesse momento, com todo esse cenário colocado de um governo que o senhor mencionou, com mais braços para conversar, com uma Assembleia que está aberta, me parece, a esse diálogo também, tem condições políticas para aprovar o regime de recuperação fiscal nesse modelo do projeto que está na casa, nesse momento engavetado, mas pode voltar com a mesma pegada? Ou o senhor imagina ter uma mudança em função da mudança no governo federal? Guilherme, sinceramente, eu não vou saber te responder por um motivo. Esse projeto, nós conhecemos ele, obviamente, pela imprensa, pelas informações que nós temos técnicas de casa com o governo, mas como ele não chegou a tramitar na gestão passada e nem agora, porque hoje o projeto não existe, ele foi arquivado e não foi desarquivado. Então nós não conseguimos, eu sempre falo que esse sentimento se dá com a tramitação do projeto, através das comissões, através, né, dos deputados, para você construir esse sentimento, se vai ser um projeto mais complexo, menos complexo. O fato é de que, como eu repito aqui, não existe discussão neste momento sobre esse assunto na Assembleia. Eu sei que o governo apresentou o plano sob força de liminar para o governo federal, que se alterou, porque ele apresentou no governo na gestão passada, né, do federal, agora alterou, então certamente o próprio governo federal deve estar pensando formas não só para Minas Gerais, mas de um modo geral para o país, sob alguns critérios. Então acho que agora a posição da Assembleia é aguardar o desfecho, né, dos próximos dias ou das próximas semanas sobre este assunto. Então, é muito difícil opinar se seria fácil ou difícil sem a tramitação ou início da tramitação na Assembleia. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, revogou ontem a suspensão do piso salarial da enfermagem. A gente sabe que os deputados, o Tadeu, na verdade, eles são a ponta ali dos prefeitos, né? Os prefeitos vão aos deputados para poder reivindicar, reclamar, para que isso chegue mais fácil ao governo de Minas, ao governo federal. É uma conquista também da saúde, essa discussão que está desde o ano passado, e conquista também para os municípios que vão poder aumentar o salário dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Isso ficou muito discutido, principalmente depois da pandemia, é claro. Ô, Thalita, toda forma que nós pudermos valorizar os servidores, eu acho que é o caminho que o poder público tem de fazer, com responsabilidade. Não adianta a gente sair falando que vai dar aumento para todo mundo, depois não conseguir pagar a conta no final. Então, eu acho que a questão da enfermagem, especialmente, e foi uma classe que, juntamente com outras tantas, é fundamental para o país como um todo, mas especialmente na época da pandemia, ficou muito claro isso, a importância dessa classe. A valorização ela é necessária. Agora, além da valorização, é o que eu disse, também tem que ter o financeiro. A discussão sobre o financeiro ela é muito importante. Então, eu acho correto todo tipo de valorização que nós podemos dar aos servidores. E não falo só da enfermagem, mas vamos falar da educação, vamos falar da segurança pública, vamos falar de outros servidores públicos que nós temos aí. É muito importante, e o que a Assembleia puder fazer, essa é uma discussão, obviamente, esfera federal, né? O que a Assembleia puder fazer para construir isso, nós vamos estar à disposição. É importante até, dentro dessa sua fala, só relembrar aqui que agora nós vamos começar, por exemplo, a discutir o ICMS da educação na Assembleia, né? Que é uma pauta também importante de investimentos sob critérios na educação dos municípios, ou seja, foi uma decisão lá, né, do Fundeb, do novo Fundeb, e agora, ao invés de 2%, 10% do recurso do ICMS que vai para os municípios, sob alguns critérios que serão construídos, tem de ser investidos na educação. É mais investimentos, ou seja, eu falo muito que essa questão do ICMS da educação, Ibrahim, é uma forma de premiar o prefeito que investe melhor na educação, ou seja, os seus índices, os seus critérios de educação estão melhorando, chegará a mais recursos. Então essa é uma discussão. Uma bonificação. Exatamente. Né? Essa é uma discussão que não é fácil, porque você mexe com alguns critérios,
mas é fundamental que façamos ela escutando principalmente os prefeitos, que são os principais, né, interessados nessa discussão, de cidades grandes a cidades pequenas. Isso a Assembleia iniciou essa semana a discussão, e nós vamos nas próximas semanas nos debruçar ainda mais sobre essa questão do ICMS da educação, que, diga de passagem, Minas Gerais, salvo me engano, Rio de Janeiro, são os 2 únicos estados que ainda não regulamentaram esse tema. O senhor teme que, com o aprofundamento das discussões no governo federal, no plano federal, sobre CPMI dos atos de 8 de janeiro, sobre outras discussões sobre o movimento dos trabalhadores sem terra e a CPI, que também está para ser instalada, que esse debate ideológico se aprofunde, inclusive atrapalhe os trabalhos na Assembleia Legislativa, porque evidentemente muitos dos parlamentares têm ali alguma vinculação, seja de partido, ou seja de grupo político, ou seja de ter aquela ideologia como seu principal feito ou discurso político. O senhor acha que é possível que a Assembleia também sofra com isso? Pode acontecer. Essas discussões, elas são importantes que aconteçam. A questão do 8 de janeiro, enfim, todas as discussões nacionais que acontecem, que tenham mais um viés um pouco mais ideológico, elas são fundamentais, especialmente o 2 de janeiro. É importante que a gente entenda de fato o que aconteceu, aprofunde nas investigações, nas apurações. O que eu falo é que elas não podem tomar frente ou tomar a prioridade de pautas macro do país e do estado de Minas Gerais. Por exemplo, nós não podemos, hoje nós estamos fazendo uma discussão da reforma tributária. Na minha avaliação, essas todas são importantes, mas a tributária também, ou talvez até mais importante para o país como um todo do que as outras pautas que têm que andar em paralelo, mas não podem tomar a frente das discussões. Isso eu estou falando a nível nacional. Na Assembleia da mesma forma. E aí a gente, com muito critério, com muita cautela, tenta demonstrar aos parlamentares, gente, existem pautas que são centrais para o Estado, que nós precisamos nos debruçar, sem também perder, obviamente, as discussões ideológicas, as discussões que cada lado da Assembleia quer fazer e é legítimo que se faça. Mas nós precisamos aprofundar em questões que realmente vão resolver ou alterar a vida das pessoas. Essa é a minha posição. Por exemplo, o semestre da educação, ele é fundamental, porque nós vamos conseguir colocar, por exemplo, mais recursos em cidades que invistam melhor na educação. Será que esse não é um tema central? Na minha avaliação, é um tema central. Um projeto da saúde, será que não foi um tema central? Era um tema central. Então, eu acho que tudo se discute no parlamento e é necessário que se discuta. Mas nós não podemos perder o foco dos temas principais que vão resolver, alterar a vida das pessoas. Mas os parlamentares ouvem quando o presidente da Assembleia diz: pessoal, chega não. aqui, eu preciso conversar, vocês estão brigando demais. Como eu disse, graças a Deus nós temos assim, lógico que nós temos parlamentares mais radicais, menos radicais, nós temos de todos os tipos, mas graças a Deus lá internamente todos são deputados muito ponderados no sentido de entender, claro, cada um tem sua pauta, mas entender a necessidade de fazermos essa discussão dos temas principais da casa. Eu, graças a Deus, não posso me queixar dos meus parlamentares, dos meus colegas, dos meus amigos lá dentro, que realmente fazem um grande trabalho e não tem, e falo aqui sem medo de errar, nós estamos falando talvez uma das melhores, se não a melhor Assembleia do Estado do país como um todo, não só pelo seu corpo técnico, que é um dos mais qualificados que nós temos, mas também principalmente pelos seus parlamentares, que nós estamos falando do maior estado de municípios do nosso país. Você imagina a realidade que nós temos ali dentro da Assembleia. O conhecimento lá é gigantesco, eu fico muito honrado e feliz de presidir o parlamento nesse momento. Agora, deputado, o senhor esteve sentado na cadeira de governador na semana passada, na ausência do governador Romeu Zema, que estava fora, né, num evento fora, num congresso fora, inclusive falou com a gente aqui no primeiro dia de FM O Tempo. Deu um gostinho de quero ficar? Posso pensar daqui 4 anos para ser governador? Não, eu brinco, eu já sou ex-governador, já passou esse período, mas obviamente foi uma oportunidade, fiquei muito honrado com aquele momento, especialmente por também ter tido a oportunidade de sancionar um projeto construído pela casa tão importante para Minas Gerais, mas eu sou muito de missão, eu gosto muito de fazer as coisas bem feitas, ou seja, eu tô lá, foquei para fazer um trabalho bem feito e acho que conseguimos fazer, como eu tô hoje à frente do Parlamento Mineiro, por força da Constituição, o governador e o vice estavam, né, ausentes e o presidente da Assembleia assume interinamente, então foi realmente um momento de muita honra para mim, o governador que respondeu mais novo da história do estado, acho que aí entra também um pouco na história minha pessoal. Só tá com um hall de recordes aí. Não, bem né? Mas assim, claro que me honrou, mas também entendi na época a responsabilidade, obviamente, né, de você gerenciar, mesmo que por alguns dias, o estado de Minas Gerais. Nós estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins, do MDB. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já participou
com a gente desse quadro. Agora, como presidente da Assembleia, a gente vai pedir para que as respostas sejam, de fato, bem rápidas numa espécie de ping-pong, viu, presidente? Vamos começar. A marca de Tadeu Martins como presidente será? Diálogo e independência. Diálogo em excesso e sempre permanecendo a independência do parlamento. O governador Romeu Zema é Uma pessoa muito bem intencionada, um bom gestor e que o governo, obviamente, tem que aprimorar todos os dias nas pautas políticas e administrativas do Estado. Governador de forma interina ou governador daqui 4 anos? De forma interina, focado 100% no meu mandato de deputado estadual. o futuro do MDB em Minas Gerais agrada ao presidente da Assembleia? Eu acho que o MDB tem que se fortalecer cada vez mais, é um dos principais partidos do país, mas é necessário que se fortaleça, especialmente em Minas Gerais, e acho que nós estamos trabalhando para isso. A maior diferença entre a gestão Agostinho Patrus e Tadeuzinho? Eu acho que a independência se permanece da mesma forma e acho que a diferença não é o Tadeuzinho ou o Agostinho. Eu acho que o governo do estado entendeu um pouco mais a necessidade de se relacionar e se dialogar com o parlamento. Isso facilita muito o relacionamento e a harmonia entre os poderes. De 0 a 10, uma avaliação sobre o governo Lula até agora. 5. Eu acredito ainda muito no governo Lula, acho que vem derrapando, especialmente na questão econômica. Existem pontos positivos que foram aprimorados, está no início, vamos aguardar, mas ainda eu espero que o governo ajude muito o nosso país, especialmente os que mais precisam. Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho do MDB, foi o nosso convidado aqui no Café com Política de hoje. Que honra receber o senhor, muito obrigada, viu, deputado? O espaço está sempre aberto aqui, o microfone da FM O Tempo também, e a gente te espera mais vezes. Gratidão, Thalita, um abraço, obrigado ao Guilherme. Falei que eu viria e vi, né? No início, peço até perdão pela demora, mas o início lá do parlamento foi mais complexo, mas graças a Deus agora nós estamos à disposição para a gente continuar trabalhando e ajudando sempre o nosso estado de Minas Gerais. O importante Nada que é ter... uma vez a cada 15 dias agora não fique Vai ser um prazer, resolvido. Tá sempre aberto o espaço para a Assembleia, para mais deputados, para a mesa diretora, para a Câmara Municipal, para o governo. A gente está aqui sempre democraticamente trazendo todo mundo para a discussão política. Só para finalizar, agradecer inclusive, aqui eu já acompanho diversos parlamentares que participam aqui do programa e realmente agradeço muito aí a abertura, a oportunidade que está dando à Assembleia de mostrar o trabalho que os deputados vêm fazendo.